Olá a todo mundo, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do curso de Bioquímica, na qual a gente vai estudar o funcionamento da célula. A gente vai procurar entender um pouco melhor como a célula administra a sua energia. Nessa aula, a gente vai falar de via glicolítica, ou glicólise, como preferirem, que é a maneira como as células obtêm energia a partir de uma molécula de glicose, independente de ter oxigênio à disposição ou não. A gente vai ver que a glicólise é um processo muito rápido de oxidação parcial da glicose que gera um produto final, duas moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Parte da energia liberada nesse processo vai ser utilizada para reduzir a ADP, ligando esse nucleotídeo a mais um fosfato, formando assim ATP, que é o composto que a gente já conhece, que pode ser novamente quebrado em ADP mais fósforo inorgânico e liberar essa energia para proteínas realizarem trabalho. Se houver oxigênio disponível, esse piruvato vai ser totalmente oxidado, sendo convertido em gás carbônico mais água. Se não tiver oxigênio, então o piruvato vai ser fermentado e convertido em álcool ou lactato, e a gente já vai ver por que isso é importante. Então, sem mais delongas, vamos a ela, a via glicolítica. A gente já sabe que a glicose é o principal combustível de todas as células, sem exceção nenhuma, desde as bactérias mais simples aos pluricelulares mais complexos. A glicose que o organismo tem pode seguir três caminhos principais. Quando em excesso, ela pode ser polimerizada, formando polissacarídeos de reserva, como o amido, presente em organismos produtores, tipo plantas e algas, tanto uni quanto pluricelulares, ou glicogênio, que está presente em animais e fungos. A glicose também pode ser direcionada para a chamada via das pentoses, que não é assunto da aula de hoje, mas que vai converter glicose em ribose 5-fosfato, ou ribose 5-P, que é precursor de nucleotídeos que fazem parte da composição do DNA, RNA, da própria adenosina, lá do ATP, além de outros aceptores de elétrons que a gente vai conhecer hoje. Finalmente, a glicose pode ser oxidada, como a gente viu, convertida em dois piruvatos para a obtenção de energia, mas também para a conversão do piruvato em acetil, que pode ser precursor de aminoácidos e de ácidos graxos. Esses são os três possíveis destinos da glicose nas mais diferentes células, e hoje a gente vai se concentrar nessa oxidação parcial da glicose que vai ser convertida em piruvato. A glicólise é chamada assim porque se trata da quebra da glicose. Lembrando que o radical lise se refere sempre a uma quebra. Também é chamada de via glicolítica, porque na verdade não é apenas uma reação, e sim um conjunto de 10 reações consecutivas, todas elas mediadas por enzimas. Inclusive, as enzimas da via glicolítica ficam todas acopladas umas às outras no citosol. Cada uma é capaz de catalisar a sua reação de maneira independente, mas o fato delas estarem acopladas uma com a outra faz com que uma entregue o seu produto já para a enzima seguinte, fazendo com que o processo seja incrivelmente rápido. Guarda isso, a via glicolítica é um processo muito rápido de obtenção de energia pela célula. Eu não acho importante a gente decorar as 10 reações. Na real, eu não acho importante a gente decorar nada. Mas, para entender como o processo acontece, a gente vai precisar ver as reações, ver onde acontecem as transformações e, principalmente, alguns pontos chaves, que são momentos em que o sistema pode ser regulado e onde acontece dissipação de energia. Essas 10 reações químicas são divididas em duas etapas principais. As 5 primeiras reações são chamadas de reações de investimento, em que a glicose é ativada, ou seja, ela vai ser fosforilada, olha, gasto de ATP aí, para obter a energia de ativação para desencadear o processo de oxidação. A partir daí, vem as 5 reações subsequentes, em que esse composto ativado vai ser oxidado formando um par de piruvatos, e esse processo libera uma quantidade de energia evidentemente maior do que aquela que foi investida para a formação de ATP. No total, 2 ATP são consumidos por molécula de glicose na etapa de investimento e 4 ATP são produzidos na etapa de rendimento, ficando um saldo positivo para a célula de 2 ATP por molécula de glicose. Então, a via glicolítica já começa com uma fosforilação, logo de saída.
Nessa reação, um fosfato é transferido do ATP para o carbono 6 da glicose, gerando glicose 6-fosfato, glicose 6P. Notem que aqui aconteceu o gasto do primeiro ATP nesse processo. Essa fosforilação da glicose é importante para que a célula tenha a glicose disponível no citoplasma prontinha para a segunda ativação, que vai desencadear a via glicolítica quando precisar de ATP, mas sem deixar essa glicose sair da célula. Isso porque lá na membrana tem transportadores de glicose, que deixam livre entrada e saída de glicose na célula, inclusive. Provavelmente foi por aí que essa glicose entrou, mas não tem transportadores de glicose 6-fosfato. Ou seja, uma vez fosforilada, a glicose não consegue mais atravessar a membrana e fica, entre aspas, presa dentro da célula. Essa reação é catalisada por uma enzima chamada exoquinase. Exo, porque o substrato dela é uma hexose, que é glicose, quinase, porque faz uma fosforilação. Notem, essa reação é irreversível. Alguém é capaz de me dizer por quê? Dá uma pausa aí só para pensar. Pensou certo quem pensou em dissipação de energia. A transferência do fosforil dissipa na forma de calor uma parte da energia que ficava presa nessa ligação. E essa energia não pode ser recuperada. Por isso, não dá para fazer ela no sentido inverso. Na segunda reação, uma enzima chamada fosfohexose isomerase converte de modo perfeitamente reversível, porque tem pouquíssima variação de energia livre, em frutose 6-fosfato, preparando essa ponta aqui para uma nova fosforilação, que é a próxima reação da via glicolítica. Daí vem a segunda fosforilação no carbono 1, convertendo a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Essa é a principal etapa regulatória da via glicolítica. Ela só vai acontecer em situações em que a célula estiver precisando de ATP ou estiver precisando de precursores para construir aminoácidos ou ácidos graxos. Se não for nessas condições, essa fosforilação aqui não vai acontecer. Isso possibilita a célula de ter um estoque de frutose 6P no citoplasma, pronto para ser utilizado rapidamente e ainda assim estável, que não vai fugir pela membrana plasmática para fora da célula. Ainda sobre essa reação, tem mais uma coisa a notar. Percebam que houve mais uma fosforilação, portanto, mais dissipação de energia, portanto, essa também é uma reação irreversível. Depois da segunda fosforilação, uma enzima chamada aldolase quebra a frutose 1,6-bifosfato em dois compostos diferentes, dihidroxicetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, ou gliceraldeído 3P. Por uma razão de economia, a dihidroxicetona vai ser convertida também em gliceraldeído por uma triose isomerase. Economia porque lembrem que cada reação química é catalisada por uma enzima, e se não houvesse essa conversão, as 5 enzimas subsequentes seriam diferentes para os dois produtos. Convertendo a dihidroxicetona em gliceraldeído, os dois compostos podem seguir pelo mesmo caminho enzimático. A partir daí, terminou a fase de investimento e começa a fase de rendimento, a partir de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A gente vai falar sempre agora de havia de um desses gliceraldeído, mas tenham sempre em mente que na verdade são 2. Então todos os saldos aqui a gente vai sempre multiplicar por 2. Cada gliceraldeído agora vai receber um fosforil. Atenção! Esse fosforil é um fósforo inorgânico de baixa energia. Ele não veio da quebra de um ATP. O ponto principal é que essa reação é uma reação de oxidação. O gliceraldeído vai perder um elétron e o hidrogênio. O fosforil é a mesma coisa. E o fosforil se liga ao gliceraldeído, que como agora tem 2 fosfatos, vai ser chamado de 1,3-bifosfoglicerato. Esses 2 elétrons de hidrogênio são perigosos, são radicais livres e não podem ficar soltos por aí. Vão ser captados por um camarada que vai ser um novo amiguinho de vocês a partir de agora, um aceptor de elétrons chamado... Bom, te prepara? Nicotinamida adenosina dinucleotídeo. Nicotinamida adenosina dinucleotídeo, NAD para os íntimos. Como se trata de um cátion, é o NAD+. O NAD+, capta um par de elétrons, estabilizando esses elétrons com um hidrogênio, e aí ele vai se converter em NADH.
Portanto, a redução do NAD+, requer um par de elétrons e um próton. A desidrogenação do gliceraldeído e do fosforil gerou um par de elétrons e 2 prótons no final da reação, então vai se formar NADH mais H+. O nosso aceptor de elétrons, o NAD+, é vital nesse ponto. Se não houver aceptor de elétrons, a via glicolítica tranca. Se não trancasse, os radicais livres gerados destruiriam provavelmente a célula. Via glicolítica trancada, a célula fica sem possibilidade de gerar ATP a partir de glicose, passando a depender da oxidação de aminoácidos, o que vai provavelmente conduzir a célula a um colapso mais adiante. Eu estou chamando a atenção para isso porque esse NAD+, é vital para a célula e é consumido aqui. Adivinha só? Em algum outro momento a gente vai precisar recuperar esse NAD+. Agora volta. Esse mesmo fosforil do bifosfoglicerato agora pode ser transferido para um ADP, convertendo ele em ATP, com uma pequena dissipação de energia, por isso uma reação parcialmente reversível. Aí está a primeira produção de ATP. Como são 2 bifosfogliceratos que chegaram até aqui, 2 ATPs são produzidos nesse momento. Pronto, já recuperamos o investimento. O que vier daqui para frente é lucro. Agora, o fosforil vai ser transferido do carbono 3 para o carbono 2 por uma enzima chamada fosfoglicerato mutase, formando 2-fosfoglicerato, e a enolase, de novo ela, vai desidratar esse composto gerando um fosfenolpiruvato. Esse, da mesma maneira que o bifosfoglicerato, pode ser desfosforilado com facilidade, transferindo esse fosfato para outro ADP, formando ATP. Como são 2 bifosfogliceratos, mais 2 ATPs são formados e o produto são 2 piruvatos. Em condições aeróbicas, ou seja, em presença de oxigênio, esses 2 piruvatos vão ser descarboxilados e mandados para o interior da mitocôndria, na forma de radical acetil, onde vai acontecer a total oxidação deles, gerando gás carbônico e água e energia para a produção de mais ATP. Bastante ATP, inclusive, por molécula de piruvato. A via glicolítica é uma oxidação parcial e fornece energia para a célula, como saldo 2 ATP por molécula de glicose. Apesar de ser rápida, ela tem baixo rendimento. Se os radicais acetil forem totalmente oxidados na mitocôndria, então a oxidação total da glicose pode disponibilizar energia suficiente para formar 32 a 36 ATPs por molécula de glicose. Um rendimento vai lá 18 vezes maior. Então, a via glicolítica é um conjunto de 10 reações, sendo 5 de investimento e 5 de rendimento, onde uma glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Isso fornece energia para a formação de 4 ATP, porém, consome 2 no processo, formando assim 2 ATPs como saldo. Talvez vocês tenham esquecido, mas eu não esqueci. Assim que começou a etapa de rendimento, houve consumo de 2 NAD+, que precisam ser recuperados. Em condições aeróbicas, as mitocôndrias prestam esse serviço e todos os seus problemas se acabaram. Mas, em condições anaeróbicas, a célula precisa de uma via alternativa para recuperar esses NAD+. E essa via alternativa se chama fermentação, que todos vocês com certeza já ouviram falar. Animais e bactérias em condições anaeróbicas ou hipóxia convertem piruvato em lactato para recuperar o NAD+, enquanto fungos convertem piruvato em etanol. Por isso a gente diz que bactérias e animais fazem fermentação lática, enquanto fungos realizam a fermentação alcoólica. Olhe aí a fermentação lática. Os elétrons do NADH são diretamente transferidos para o carbono 2 do piruvato, assim como o hidrogênio do NADH, mais um próton, que tem que estar aí disponível, convertendo o piruvato em lactato. Tem um pouco de dissipação de energia, reação parcialmente reversível. Pronto, recuperamos NAD+. A via glicolítica pode continuar acontecendo, a célula se mantém viva enquanto durarem seus estoques de glicose. Mesmo que com pouca eficiência, apenas 2 ATP de saldo por molécula de glicose, como eu já mencionei, a via glicolítica é muito rápida, disponibilizando energia para ações que requerem uma explosão energética muito forte, tipo o ataque de um predador no momento do bote, ou um sprint que pode salvar a sua vida do ataque de um predador, ou do ataque de um pitbull.
O problema disso é que esses exercícios de explosão demandam muita energia e a eficiência do consumo de glicose é muito baixa, o que implica num gasto de glicose extremamente elevado. Se esse esforço for prolongado, as reservas de glicose no sangue, de glicogênio hepático e glicogênio muscular iam ser rapidamente consumidos e aí já era. É por isso que esses exercícios de explosão não podem passar muito mais do que 1 minuto. E só para garantir isso, a gente tem mecanismos que disparam dor, muita dor, quando a quantidade de lactato aumenta nas células musculares. Tá aí a cãibra. Já os fungos produzem etanol. Tá aí a reação da fermentação alcoólica. Primeiro o piruvato é descarboxilado, formando acetaldeído mais gás carbônico, e em seguida o acetaldeído é reduzido no carbono 1, convertendo-se em etanol e disponibilizando NAD+ para a via glicolítica novamente. Cepas de leveduras foram desenvolvidas para produzir etanol em grande escala, em tanques de fermentação, como esse daqui, e é assim que se produz industrialmente o álcool combustível, o álcool doméstico e todas as bebidas alcoólicas. As leveduras também são usadas para produzir alimentos à base de farinha como pães e pizzas, que é o que chamamos de fermentação natural. O gás carbônico produzido no processo de fermentação é o que faz a massa crescer, enquanto o álcool evapora quando a gente assa a massa. Por isso, para acontecer a fermentação natural de massas, a gente tem que adicionar levedura e açúcar. No interior da massa, o oxigênio disponível é rapidamente consumido, as leveduras começam a consumir o açúcar em condições anaeróbicas, acontecendo assim a fermentação, a produção de gás carbônico que vai fazer a massa crescer. O bicarbonato é uma imitação química desse processo. Quando o bicarbonato reage em meio aquoso, sal e gás carbônico são produzidos. Isso aí a gente chama de fermento químico, mas na real o processo não tem nada a ver com uma fermentação de verdade, exceto pela liberação do gás carbônico. Então, gente, isso era o que tinha para comentar com vocês a respeito de via glicolítica ou glicólise. Essa aula é bem importante por causa que ela vai te dar subsídios para a próxima aula, que é onde a gente vai ver a oxidação total desse piruvato, quer dizer, a conversão dele em acetil e daí a entrada dele na mitocôndria, para ser convertido totalmente em gás carbônico de água, e aí sim, apesar de ser um processo mais lento, com alto rendimento de ATP. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para todos vocês e todas vocês. Aquele abraço, fiquem bem.